Bom, o nosso primeiro tema de hoje, dentro da nossa programação, dentro do nosso Sagres em Tom Maior, está relacionado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos falar do ODS 8, que, acima de tudo, fala sobre trabalho decente para todos e todas. ODS 8 na sua tela, aparecendo aí, carimbando o nosso próximo assunto, nosso assunto aqui dentro do nosso Sagres em Tom Maior. Para você que não conhece o ODS 8, os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eles fazem parte da Agenda 2030 da ONU, em que o Sistema Sagres apoia editorialmente. E hoje, a gente falando de pandemia, pedindo para que você fique em casa, se mantenha protegido, e as relações de trabalho têm sido bastante impactadas durante esta pandemia. Foi na primeira onda, na primeira etapa no ano passado e está sendo de novo nesta segunda onda ao longo aí desse mês de março. Muita dificuldade com o enrijecimento das medidas preventivas no combate à Covid. E para falar um pouco sobre essas relações e orientar as pessoas que estão nos acompanhando, estamos recebendo, nos conectando com o advogado especialista na área trabalhista, Guilherme Fernandes Ramos. Seja muito bem-vindo, Guilherme. É bom tê-lo aqui na Sagres. Boa tarde, Vinícius. Muito obrigado. Boa tarde a todos os telespectadores e ouvintes da Sagres. Guilherme, eu imagino que você deva receber muitas consultas. Posso fazer isso? Posso fazer assim? Ou posso aceitar isso? Não devo aceitar isso? O que tem sido as principais dúvidas neste momento da pandemia? Então, Vinícius, nós estamos vivendo um período de incertezas. E principalmente agora, esse ano, que nós não tivemos uma resposta do Poder Executivo Federal com relação a essas questões que envolvem as relações de emprego, estão surgindo essas dúvidas aí, tanto por parte do empresariado, que está sofrendo muito, tanto por parte dos empregados, vários que estão perdendo seus empregos ou que estão sofrendo com uma diminuição considerável na sua renda. As principais dúvidas que surgem hoje por parte do empresariado é o que ele pode fazer diante do fechamento da sua empresa por força dos decretos estaduais, municipais, o que ele pode fazer com os empregados, quais são as alternativas. Muitos empresários, às vezes, querem manter os empregados e eles não estão achando alternativas. E as dúvidas do empregado é se eles vão ficar, assim, realmente dependendo da boa vontade e da possibilidade do patrão de mantê-los no emprego, mesmo a empresa não estando funcionando. E também todas aquelas questões que nós vimos discutindo desde o ano passado, que é a questão do home office. Essas são as principais dúvidas que a gente vem ouvindo nos últimos dias. E que soluções temos para essas dúvidas, hein, Guilherme? Pois é, com relação ao empresário que foi obrigado a fechar a sua empresa, infelizmente, igual eu falei, o governo federal não deu uma resposta, assim como no ano passado, que foi criado o Programa Emergencial para a Manutenção do Emprego e da Renda, que dava a possibilidade do empresário diminuir carga horária, suspender os contratos de trabalho, o governo pagava uma parte desses salários. Esse ano isso não foi feito. Então, a única solução que nós temos para os empresários, eles estão dependendo muito da sensibilidade do sindicato. Cada categoria, cada sindicato, eles têm negociado aí, muitos sindicatos estão sendo sensíveis a essa situação, e estão dando possibilidades dentro dos instrumentos coletivos, estão dando algumas possibilidades aos empresários, como, por exemplo, o adiantamento de férias, a criação de um banco de horas negativo, que é esse trabalhador ele fica sem trabalhar durante esse período, mas depois ele vai ter que repor essas horas para a empresa, isso na intenção do quê? De manter o emprego, ele manter recebendo o salário dele. Então, hoje, a única solução que nós temos, de fato, é essa questão da negociação coletiva. Igual eu falei, alguns sindicatos tiveram essa sensibilidade, a maioria deles estão, alguns, tantos outros estão em negociação,
e estão chegando, né, a alguns acordos aí para tentar diminuir esse impacto. E dentro dessas adequações, hoje você falou que praticamente os sindicatos têm entendido, né? Tem sido assim, a prioridade máxima é manter as pessoas empregadas, né? Essa é um item máximo. E as negociações, eu quero entender assim, que limites têm sido colocados para essa relação sindicato e empresários, né, empresas? Os limites dessa negociação, eles são impostos por lei. Então, a própria CLT, ela já limita bem, né, apesar da reforma trabalhista, no final de 2017, ela ter dado aí uma grande possibilidade de negociação, aumentou bastante o leque de possibilidades de negociação dos sindicatos com as empresas, né, os sindicatos laborais com os sindicatos patronais. Apesar disso, ainda existe na CLT alguns limites a serem respeitados, né? Então, assim, não é permitido simplesmente a diminuição salarial, né? Então, algumas coisas ainda estão ressalvadas por lei. O que pode ser negociado são principalmente essas questões que eu falei, que é o quê? Um adiantamento de férias, às vezes, uma colocação num banco de horas negativo, que aí esse trabalhador ele vai acumulando horas negativas para depois pagar para a empresa essas horas, né? Então a empresa depois ela vai ter a possibilidade de colocar esse trabalhador para fazer horas extras respeitando o limite da lei. Aí entra um dos limites, né, que é até uma questão constitucional. O trabalhador ele pode fazer no máximo 2 horas extras por dia, mas aí, respeitando esse limite, o empresário vai poder usar esse trabalhador para fazer hora extra, para aumentar depois, na época que ele puder abrir, aumentar a sua produtividade e tentar oferir melhores lucros aí para recuperar o prejuízo que ele teve durante esse período. Doutor Guilherme, eu imagino assim que dentro dessas relações nós temos, você acabou abordando uma perspectiva de empresas que foram obrigadas a fechar. Mas isso não significa que aquelas que foram consideradas essenciais estejam vivendo mil maravilhas, né? Assim, e como essa relação também se estende, essas negociações se estendem para empresas que foram consideradas essenciais? Sim, a gente tem esse outro lado também, né? Várias empresas que estão funcionando, mas diminuíram muito o faturamento, né? Diminuíram vendas, diminuíram a possibilidade aí de manter o quadro de funcionários do mesmo tamanho. Então, assim, as regras servem também para essas empresas. Também existem essas possibilidades de negociação também para essas empresas que continuam abertas, né? Um grande exemplo disso são restaurantes, né? Os restaurantes eles estão trabalhando na modalidade delivery, mas vários deles têm a queixa de que diminuiu muito a demanda, né? Diminuiu muito o faturamento, diminuiu muito o volume. Então, eles também estão sofrendo com isso, apesar de estar funcionando, eles têm sua limitação. E para eles também foram possibilitadas algumas negociações, né, com base, o sindicato permitiu fazer algumas negociações, como dessa forma que eu expliquei. E assim, infelizmente, nós temos também a possibilidade do que hoje em dia nada impede o empregador de simplesmente dispensar esses funcionários. E é o que está acontecendo muito, né? E é o pior que está acontecendo nesse momento. É o pior que a gente pode esperar. Se a gente tivesse uma ajuda, talvez, melhor do governo, assim como teve no ano passado, isso poderia dar uma diminuída, mas infelizmente é o que está acontecendo, né? Os empregadores não estão conseguindo manter os empregados e estão optando pela rescisão. E aí até mesmo está tendo acordos aí, alguns sindicatos estão sensíveis até com essa questão, possibilitando acordos aí para fazer um parcelamento das rescisões. Então, tá. O que está sendo feito hoje, basicamente, são essas negociações, tanto o empregado com o próprio patrão, no limite do que pode ser feito individualmente, e também com a participação do sindicato, que aí aumenta bastante as possibilidades. Doutor, nesse meio, nesse cenário,
o que a gente pode dar de dica e sugestão para todos os lados envolvidos aí nessa tensão, onde cada um tem suas dores, cada um tem suas dificuldades e, e todos querendo ali se manter, ou pelo menos a ideia de todos, sindicato, trabalhadores e empregadores, é de que os empregos sejam mantidos. O que é uma dica importante nesse momento de negociação? A principal dica hoje é tanto para o empregador, tanto para o empregado, para ele ficar atento aos instrumentos coletivos da categoria que ele está inserido. Porque hoje, é igual eu falei, é praticamente a única possibilidade de diminuir esses danos, né? A única possibilidade que nós estamos tendo são realmente essas negociações coletivas. Então, assim, a dica maior que nós podemos dar é o quê? Precisa ter ponderação, tanto por parte do empregado quanto por parte do empregador. Eles precisam, algumas empresas estão sofrendo muito, os próprios empregados têm ciência disso, e agora a hora melhor é o que? A manutenção do emprego. A melhor ideia que nós temos hoje é a manutenção do emprego e fazer os sacrifícios necessários para que esse emprego seja mantido. Porque uma hora isso vai passar e a melhor forma da gente passar por isso é mantendo, né, esses empregos. Então, assim, o empregado que tem a possibilidade de negociar um adiantamento de férias, né, ele não criar empecilho para isso, ele entender o lado da empresa também, fazer isso, se for possível, né, ele parcelar o pagamento desse adicional de férias, não de salário, obviamente, porque ele precisa do salário ali para sobreviver, né, uma verba alimentar, mas talvez dessa indenização das férias, a possibilidade de negociar isso, um parcelamento, um pagamento posterior. Então, a melhor dica hoje é vamos tentar conciliar, entender o lado de cada um. A gente sabe que vão ter situações que não vai ser possível chegar a um acordo, até por uma limitação da própria lei. Então, a dica que eu dou é isso, e principalmente as partes procurarem profissionais da sua confiança, profissionais do direito, para saberem exatamente o que eles podem ou não podem fazer, até para diminuir os riscos e diminuir eventuais prejuízos que eles podem acabar gerando por causa dessa situação. Guilherme, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela participação aqui dentro do nosso Sagres em Tom Maior. É importante a gente até pedir calma para todos, né? E que possa encontrar aí uma alternativa e uma boa saída aí diante desse momento que nós estamos vivendo. E muito obrigado pelos seus esclarecimentos, viu, Guilherme? Ok, Vinícius, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição aí. Forte abraço. Boa tarde a todos. Conversamos com Guilherme Fernandes Ramos, ele que é advogado, especialista no direito trabalhista, conversando conosco aqui dentro do nosso Sagres em Tom Maior, falando sobre o trabalho, emprego, né? Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade e moderação, equilíbrio é um momento importante, é um fator, é uma característica, um adjetivo importante para a gente poder inserir dentro das nossas rotinas ao buscar esse tipo de alternativa, né, onde a gente possa pensar nas pessoas neste momento.